Você tem uma alimentação saudável? Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. Você se alimenta bem? Você tem uma alimentação saudável? Você sabe se alimentar de forma saudável? Bom, a minha mudança com a alimentação, ela começou no ano de 2017. Em 2017 eu comecei a enxergar como que deveria ser uma alimentação para a gente ter uma qualidade melhor de vida, né? Então, no ano de 2017 eu comecei a enxergar isso. Através de um problema de saúde que eu tive, que foi diagnosticado, eu comecei a olhar um pouco pelo lado da alimentação. Então nós vamos falar sobre isso hoje, vamos falar de alguns alimentos que prejudicam muito a nossa saúde, que seria o caso de você, como eu, deixei esses alimentos, já faz um bom tempo que eu não uso mais e nem deveria chamar alimento, que não é um alimento, é um produto alimentício. Mas nós vamos falar disso ao decorrer da live. Aconselho a você que entrou aí até agora ficar até o final, porque nós vamos falar bastante sobre alimentação. Não sou médico, não sou doutor, mas sou uma pessoa que mudou radicalmente o estilo de alimentação e tenho propriedades para falar sobre isso, porque eu fiz bastante testes comigo mesmo, com alimentação, e obtive grandes resultados. Então, nós vamos falar sobre isso também. Eu trouxe alguns versículos da Bíblia aqui para a gente poder estar falando sobre alimentação. Então, eu trouxe aqui um milagre de Jesus, que foi a multiplicação de pães e peixes, para a gente falar um pouco. De João, capítulo 21, versículo 41 ao 44. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então, esse milagre que Jesus realizou alimentou muitas pessoas, né? E o que eu quero tirar dessa passagem? Praticamente todos nós conhecemos sobre ela, né? Eu quero tirar aqui o pão. Qual que é o ingrediente principal do pão? Farinha de trigo, né? Você acha que essa farinha de trigo que era feito o pão nessa época é a mesma farinha de trigo que nós comemos hoje? Não, não é. Nessa época a gente poderia falar que farinha de trigo era farinha de trigo e era um alimento. Hoje não. Hoje a farinha de trigo tem muito glúten. E esse glúten, o que ela faz no nosso organismo? Ela inflama o nosso organismo. E com a inflamação, o que vem? Gordura. Vai acumulando gordura no nosso organismo. Então, esse é um alimento que eu recortei da minha vida já faz um bom tempo, que é o glúten. Então, ele é extremamente prejudicial para o nosso corpo, para o seu metabolismo, para o seu organismo e principalmente no acúmulo de gordura. Ele é muito, muito pesado para o seu organismo. Você que está aí na live, manda para os seus amigos aí, chama eles para entrar, compartilha com eles, manda para eles a live aí, para eles entrar e acompanhar com a gente sobre o conteúdo que nós vamos estar falando aqui. Hoje, vemos que a alimentação ela está voltada lá para a época dos nossos avós. Por que eu digo isso? Antigamente, os nossos avós se alimentavam praticamente do que extraía da terra, do que plantava, do que colhia, e de animais que eram criados no terreiro dos quintais. E hoje a gente não tem essa qualidade de alimentação mais, como tinha nessa época, né? Dena, boa noite, seja bem-vinda. Então, por exemplo, a gordura de porco. Por quanto tempo nossos avós, até meus pais, comeram na banha de porco? E depois, por que parou com a banha de porco? Ah, a banha de porco faz mal, porque entope veia, dá infarto. E por que está voltando agora? Agora não, já tem um tempinho, né? Que está voltando novamente a cozinhar na banha de porco. Porque descobriu
se que os infartos que ocorria e foi estudado nas veias artérias, 70% da gordura que era acumulada dentro das veias artérias não era gordura animal, e sim gordura vegetal. Então descobriram-se o quê? Que a gordura de porco, a banha de porco, não fazia tão mal assim. Então começaram a indicar a banha de porco, que já vinha sendo usada há muito e muito tempo. Esse é um dos mitos, né? E então desenvolveram o, o óleo vegetal, o óleo de soja. E o óleo de soja, ele é muito prejudicial à nossa saúde porque ele, com a temperatura muito alta nele, ele libera toxina nele que causa câncer no nosso organismo. Então, o ponto de fumaça dele, a partir de 180 graus, ele já começa a soltar essa toxina no óleo. É diferente da banha de porco, que não. A banha de porco já é lá de 230 para 250 graus Celsius que ela começa a ficar ruim. Então, hoje qualquer fritura que você vai fazer aí, você atinge 180 graus brincando. Então, é onde eles voltaram a indicar novamente a banha de porco. E tudo que eu estou falando aqui para vocês é de alguns médicos que eu sigo e acompanho todo o trabalho deles, que é o Dr. Samuel Della Laste, o Dr. Lair Ribeiro e o Daince Eber. Esses médicos eu sigo eles e muito do que eles indicam e falam sobre alimentação eu trago para a minha vida e vou testando ela na minha alimentação e a gente consegue ter essa alimentação saudável através disso. Por exemplo, açúcar. Açúcar também inflama muito o organismo da gente, as células do nosso corpo e vai causando a obesidade na gente. Então, é um alimento também que eu cortei da minha vida, tanto açúcar como doce, alguns carboidratos que não traz grande pontos positivos para a nossa alimentação, né? O sódio também, o sódio em grande quantidade também é prejudicial para a nossa saúde. Então, é muito prejudicial. Refrigerante. Refrigerante tem muita gente que gosta, que toma e acha gostoso, mas eu até pouco tempo atrás, eu achava que o grande vilão do refrigerante era açúcar. Eu até que foi janeiro que eu descobri outro vilão do refrigerante. E para mim era açúcar que era o grande vilão do refrigerante. E não. Um dos maiores vilões do refrigerante, além do açúcar, é o pH. O pH do refrigerante é muito baixo, muito ácido, em torno de 2 de pH. E o sangue nosso, ele trabalha em torno aí de 7,3 a 7,5 é o pH do nosso sangue. Quando você toma um refrigerante, o que ele faz com o pH do seu corpo? Ele leva o pH do seu corpo lá para baixo e o seu corpo fica ácido. E o que acontece quando o seu corpo está ácido? Ele fica susceptível a doenças. Porque a maioria das doenças, todas elas entram no organismo da gente quando ele está ácido. Às vezes você pega um resfriado, você pega uma gripe e você fala, nossa, parece que era uma coisa tão simples e de repente aquilo teve umas consequências tão pesadas. Por quê? Porque seu organismo está ácido. E isso traz prejuízo para a sua saúde. E aí, meu amigo Juanes, tudo na paz? Boa noite, seja bem-vindo. Então, o refrigerante tem esse poder para fazer isso. E para você hoje eliminar um copo de refrigerante, 200 ml, do seu organismo, você precisa de 32 copos de água. E não é qualquer água não, tem que ser uma água boa. Uma água alcalina, com prau negativo, porque senão você não consegue eliminar esse um copo de refrigerante no destrago que ele vai fazer no seu organismo. Então é de extrema necessidade que você corte isso da sua vida, porque além do açúcar tem esse pH. E eu eliminei esse refrigerante da minha vida em 2017. Em 2017 eu cortei isso da minha vida. E de lá pra cá eu não faço uso mais dele.
Então, olha o destrago. 32 copos de água, de uma água que você não encontra dentro da sua casa, para corrigir esse destrago que esse copo de refrigerante faz na sua vida. Então é muito grande. Vamos falar agora de 3 alimentos que o Dr. Samuel Della Last, de uma live que eu assisti dele há uns dias atrás, ele considera como esses 3 alimentos um dos piores alimentos para a nossa saúde. É isso aí, meu amigo Edinaldo. Vamos cortar esse trem da vida da gente, isso aí não presta não. Então vamos lá. Um dos alimentos é a salsicha. Salsicha. Salsicha que muitos comem aí picado no meio de salada, na maionese, só que você não sabe de onde vem isso. Se você vê a fabricação de uma salsicha, você nunca mais deixa ela entrar dentro da sua casa. O tanto que isso é prejudicial à sua saúde. Por quê? Porque ela é resto de carcaça. São restos de carcaça de animais que tira tudo que aproveita dele e o que sobra que não aproveita é que é tirado para ir para a salsicha. E para fazer isso aí, se adiciona muito sódio, muito, mas muito sódio mesmo, para poder entrar no processo e conseguir beneficiar ela. Conservantes, muito conservantes, corante, farinha de trigo, e aí vai afora. Muito mais coisa vai dentro disso aí. Só esses que eu falei aqui já é o suficiente para detonar a sua saúde e te levar a um câncer. E para ajudar, você ainda toma um refrigerante junto com a refeição. Que se você não sabe, um câncer vem atrás de um pH baixo, do organismo com pH baixo. Ele tem mais facilidade para entrar no seu organismo. Então, meus amigos, corta isso da sua vida. Tira essa salsicha da sua vida. Outro alimento que eu comi por muito tempo, assim como a salsicha também eu comi, mas é as bolachas. Não sei como que você chama aí na sua região. Tem região que chama bolacha, tem região que chama biscoito. Mas é aquelas bolachinhas recheadas. Sabe a bolachinha recheada? Aquela que vem com aquele creme no meio. Então, bolacha recheada. Ela é muito prejudicial à saúde, mas muito. Por quê? Porque ela tem uma tal de gordura trans. Essa gordura trans, o que ela causa no seu organismo? Uma resistência à insulina, que pode ser o início para uma diabetes. E você compra isso e leva para dentro da sua casa e dá para o seu filho, para sua filha comer. Olha que veneno que não é isso. Farinha de trigo, conservantes e o terrível caramelo 4, que nada mais é do que a frutose. Aí você fala para mim, mas a frutose não tem na fruta? Quando você se alimenta da fruta, sim. É bom essa frutose, porque ela está na fruta. Agora essa que é usada na bolacha, não. Por quê? Porque ela é extraída do xarope de milho. Então ela não é saudável. E quando ela entra no seu organismo, ela faz um destrago muito bom. Detona seu organismo. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela fala que você deve consumir ao dia algo em torno de 2 gramas de gordura trans por dia. E um pacote de bolacha, você nem sabe quantas gramas tem. Porque geralmente no pacote de bolachas vem falando lá que contém tantas porções de gorduras trans. Agora você sabe quantas que tem? Aí você vai tomar um café ali, ou um refrigerante, que eu já falei do destrago do refrigerante, né? Aí você vai tomar um refrigerante e de repente, a hora que você vê, você já comeu um pacote de bolacha recheada, junto com um copo ou 2 de refrigerante. Olha o veneno que você está colocando para dentro do seu organismo. Então, é terrivelmente prejudicial à sua saúde. Isso aí, eu já cortei da minha vida já faz um bom tempo. E gostaria, e é o que eu estou fazendo aqui, alertando você, para você tirar também da sua alimentação. Tem outros alimentos que você pode substituir. Isso nem pode considerar um alimento, né? Porque é um produto alimentício. Como todo produto industrializado. É um produto alimentício, não é um alimento.
Nós vamos falar depois o que é um alimento. Por enquanto estamos falando de produto alimentício. Pega um pacote de bolacha desse, experimenta deixar ele aberto em cima da mesa por algum tempo, para você ver o que vai acontecer com ele. Nem mosca assenta nele. E ele começa a ficar mole. Ele vai ficando mole, porque o açúcar dele começa a se soltar. E ele começa a ficar mole. Então, não é legal, gente. Definitivamente não é legal. E outro alimento que eu fiz uso disso aqui muito tempo, e olha que eu gostava, hein? Não era pouco, não. Gostava muito, comia muito, assim, fartava de tanto comer, sabe? Tanto que eu gostava. E olha que é um alimento que... Um alimento não, um produto alimentício que muitos de vocês eu tenho certeza que come e faz uso dele. Que é o sorvete. É o sorvete. Aquele sorvete que você vai lá na sorveteria tomar. Que você acha que é bom, que tá te refrescando, mas não. Primeira coisa que tem nele, quando é realmente um sorvete, quando não é uma sobremesa gelada. Quando é uma sobremesa gelada é pior ainda. Quando é um sorvete mesmo, ele ainda tem 50% dele é leite. E o leite, não precisa nem de eu falar, né? O que é o leite? Você já viu algum mamífero, a não ser o ser humano, beber leite depois de adulto? Você já viu? Acredito que não, pelo menos eu não. Eu nunca vi um bezerro, depois que a vaca desmama ele voltar a beber leite. Então, meus amigos, leite é outra coisa que você tem que cortar da sua saúde. Então, o sorvete, quando é sorvete mesmo, 50% dele é leite, que é a base dele. E depois vem açúcar, que é muito açúcar, que nós já falamos aqui que açúcar não é legal, não faz bem para a saúde, inflama o corpo, enche o seu corpo de gordura, e isso vai parar onde? Nas suas artérias. Gordura vegetal hidrogenada. Nós já falamos sobre gordura vegetal. Isso aí é um veneno. E corantes. Corantes, que é outra coisa que para dar cor, para dar vitalidade. Outros colocam até sabores, né? Que tem lá os pozinhos lá que adicionam, que vai dar sabor no produto, que às vezes nem vai frutas no meio. Então, é outro problema para a saúde também. Então, aconselho a você também cortar isso da sua alimentação, porque isso aí não vai te trazer benefício não, só prejuízo. Ah, é refrescante. Sim, é refrescante. Mas o refresco que vai te dar não vai te proporcionar uma saúde, mas sim vai só diminuir a sua saúde. E existe sorvetes saudáveis. Aqui em casa nós fazemos um sorvete saudável, que é a base de banana. Você pega a banana, congela ela, depois você tira a casca dela, deixa ela dar uma levemente amolecida, pouco. Você põe ela no multiprocessador, bate ela, e aí você adiciona o que quiser. Você põe mais fruta, põe um chocolate bem amargo. Nada de chocolate à base de leite. Isso aí também não presta não. E aí você consegue um sorvete natural. Café, com café também fica muito gostoso. Isso aí, meu amor. Café também fica bom. E você consegue a mesma refrescância. Porém, ele descongela rápido. Porque ele não é um sorvete como esse industrializado aí, que eles colocam a gordura hidrogenada para poder dar consistência nele, dar sustância nele, e ele ficar por mais tempo duro. Então isso aí que acontece com o sorvete lá. Ele fica, quanto mais tempo o sorvete ficar congelado, pior é. É um produto alimentício pior ainda. Quanto mais tempo ele ficar duro depois que tira ele do congelador, depois que você tira ele da geladeira, do congelador, quanto mais tempo ele ficar duro, pior ele é. Menos alimento tem naquilo ali. Então não é legal. E esse sorvete que a gente faz é um sorvete legal, sabe? Você tira ele, bate ele e é para você consumir na hora. Você consumiu na hora. Ele faz uma porção ali para
Você está em 2, 3, 4 pessoas, você faz ele, é rapidinho, você consome e pronto, você está satisfeito. Não precisa de você ir na sorveteria lá e comprar um produto alimentício para tomar que vai fazer mal para a sua saúde, que não vai fazer bem nenhum. Aí você fala para mim, fala, Washington, mas eu vou comer o que então? O que eu vou comer? Pois é, meu amigo. O que você vai comer? Existe uma comunidade no Japão que chama Ojimi, na cidade de Okinawa. Esse pessoal lá, eles têm uma alimentação saudável. É um pessoal centenário. Lá tem pessoas com 110 anos. Qualquer lugar que você vai, você encontra pessoas com 100, 110 anos saudáveis. 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 Não é pessoas de uma idade dessa igual tem aqui no Brasil, não. Pessoas que estão aí... não tem mais qualidade de vida. Não, lá você encontra. Por quê? Porque a base da alimentação deles é tirada da terra. Como que eu falei no início da nossa live. São alimentos que eram produzidos na roça na época que dos nossos avós, dos nossos pais. Que era uma alimentação saudável, uma alimentação pura. À base de fruta, legumes e também carne, só que era carne saudável, né? Um frango caipira, um porquinho criado lá no fundo do quintal, solto, engordado lá na selva. Ia matar o porco, o bicho estava até roliço. Você olhava no lombo dele, estava até lumiando. Então aquilo lá era saudável. E essa comunidade, além dessa alimentação saudável, eles têm um negócio também que me chamou muita atenção. Quando eu descobri essa comunidade, que comecei a ver o hábito alimentar deles, eles usam um método que chama Hara Hashibun. Nome estranho, né? Hara Hashibun. Quem me falou disso aqui foi o Dr. Lair Ribeiro. O que é essa alimentação? É uma alimentação 80-20. Quando você senta na mesa para você se alimentar, o que é 80-20? É você comer 80% do que você deveria de comer. E guardar 20% do seu estômago sem se alimentar. Por quê? Porque esses 80% já é o suficiente para você. Quando você sai da mesa, coisa aí de 20 minutos, 30 minutos, o seu intestino, o seu organismo vai reconhecer que você está cheio com esses 80%. E aí quando você, às vezes, come o 100%, que já aconteceu isso comigo muitas e muitas vezes, não foi uma só, você acaba de comer, você sai da mesa e você sente ansiado, aquele peso no estômago, o estômago parece estar estufado, está cheio. Por quê? Porque você comeu 100%. E às vezes até mais do que 100%, 110%. Então, isso enche você. E quando você faz os 80%, o seu cérebro depois reconhece que o seu estômago está cheio. Então, não tem necessidade mais de você comer mais do que 80%. Então, essa comunidade lá em Okinawa, eles, além da alimentação deles ser uma alimentação saudável, eles usam esse Hara Hashibu. Depois você pesquisa aí, tem muito mais coisa interessante nessa comunidade para ver. Só que a comunidade, igual eu falei para vocês, pessoas de 100, 110 anos de idade, pessoas que vivem bem, pessoas saudáveis, pessoas que estão transbordando saúde, pessoas que ainda vai para a roça, capina, que lá eles plantam muito arroz, pessoas que vai lidar na roça, capina, que lida. E hoje aqui no nosso país, pessoas com 60 anos de idade, 70 anos de idade, já não tem vitalidade mais, já está com diabetes alta, já não tem mais saúde para trabalhar, pessoas obesas, pessoas sem vitalidade. Então, vale a pena. Pesquisa depois para vocês sobre essa comunidade, vocês vão ver que faz muito sentido. Vocês vão levar um choque de realidade e vai mudar totalmente a alimentação de vocês. É isso aí, Juanes. Tem muitas pessoas aí com 50 anos de idade que não tem mais condições de ter vitalidade, de trabalhar, de exercer, como pessoas que deveriam de ter com 50 anos de idade. Eu tenho amigos, e eu vou fazer 50 anos esse ano. Eu tenho amigos aí com 55 anos de idade que dá dó de olhar. Você olha e fala, a pessoa está doente. Está doente, acabou com a saúde dele. Através do quê? Do que entrou pela boca, pela alimentação. Somente alimentação, gente. Somente alimentação. Tem muitas pessoas que pensam,
fulano tá obeso. Tá, obeso. Atrás da obesidade, o que vem? Vem muita coisa ruim. Indisposição, falta de vontade, preguiça e diabetes. Diabetes. Como eu falei para vocês, em 2017 eu comecei a enxergar isso aí e comecei a mudar a minha alimentação. Mas eu tive realmente um choque de realidade assim na alimentação mesmo, foi do ano passado para cá. Coisa aí de 8 meses aí. Eu já tinha uma alimentação boa, minha alimentação não era ruim não, mas está bem longe do que é hoje, mas muito longe. Por quê? Porque por causa dessa comunidade aqui, entendeu? Eu alimentava, eu comia muito. E achava que aquilo ali era o suficiente, mas não, gente, não é. Hoje você tem que comer para viver, não é comer para morrer, não. Porque se eu continuasse comendo como eu comia lá com 2017, 2016, 2015, gente, hoje eu era um cara aí, com certeza, pré-diabético. Para quem chegou aí a 103, 104, 106 quilos, com certeza eu estaria hoje com pré-diabetes aí instalado no meu corpo. Então, o que a gente deve comer hoje? Tudo que vem da terra. Tudo que vem da terra é saudável. Tudo que é produzido na roça, sem industrialização. Isso é saudável. Quando você vai comprar uma carne num açougue, no supermercado, até aconselho para vocês, viu? Eu não gosto de comprar carne em mercado não, supermercado não. Lá na minha cidade tem só um supermercado que eu compro carne nele. O resto eu não... Se eu não conhecer o dono do açougue, eu não for lá olhar e ver, eu não compro. Porque não é legal. Não é legal porque eu já vi muita coisa ruim dentro de um supermercado, dentro de um açougue. E principalmente de supermercado, que é feito de qualquer jeito. Então, aconselho a você a conhecer a origem do que você está pondo dentro do seu organismo, dentro do seu estômago. O que vai ser digerido pelo seu estômago. Porque isso aí é vida, isso aí é saúde. Isso aí pode edificar o seu corpo, trazer saúde para você, como pode trazer doença para você. E a gente às vezes não põe muito crédito nisso. E nós vamos muito pela manada. A manada é desse jeito. A manada das pessoas age dessa forma. Comem como porco. Eu falo como porco mesmo, porque eu também comia assim. E eu me alimentava dessa forma. Eu pegava uma marmita, não sei se vocês conhecem marmita, a maioria aí conhece que veio da roça. Aquela marmita de plástico, grande. Você acredita que eu comia uma marmita daquela? Na época aí, 2010, 2012. Comia aquilo, rapaz, mas estufava. Hoje eu como um pouquinho. Você vê, domingo agora, nós estávamos na roça, a Ana Flávia olhou no meu prato e falou assim, mas é isso aí que você está comendo agora? Falei, por quê? A gente às vezes não se alimenta junto, porque eu como lá na roça, né, na fazenda, ela come aqui na cidade, então ela não vê muito assim a minha alimentação. Ela falou, você está parecendo o que eu como? Para você ver o tanto que eu mudei a minha alimentação. Mas o meu choque de realidade foi tão grande, gente, e eu espero chocar vocês agora com o que eu vou falar para vocês. Eu espero que o choque que eu tive, eu espero que eu consiga transmitir para vocês. Por quê? Eu assisti numa live do Pablo Marçal, a maioria de vocês conhece, e falando sobre vários assuntos, tocou na alimentação. E ele falando sobre alimentação, ele falou sobre alimentação saudável. E o que me chocou realmente foi ele falar que no nosso país, em torno de 70, a perspectiva de vida é 75 anos de idade. Quando você passa disso, já não tem mais. É a média da nossa idade aqui no nosso país. E que se continuar, se ele também, que ele também teve esse problema, também alimentava ruim, se ele continuasse alimentando, que ele não teria uma saúde duradoura. Que aí com 75 anos de idade também ele não teria mais uma saúde. E o que pesou? Foi ele falar que ele quer durar até os 100 anos, até os 110, porque na Bíblia fala que nós temos uma perspectiva de vida que Deus deu para nós, lá em Gênesis, de 120 anos de idade. E se continuasse alimentando, ele não chegaria lá. Mas ele quer pelo menos chegar aí a seus 90, 100 anos de idade com saúde. E o que eu imaginei naquele momento?
que ele, uma pessoa que tem uma visão extraordinária, que conhece muito, que corre atrás de tudo que ele vê de inovador e tudo ele traz para a vida dele e para a saúde dele. E o que eu estaria fazendo com a minha vida, com a minha saúde? Aí eu comecei a raciocinar e comecei a pensar. Falei, gente, se a minha saúde está relacionada com o que eu como, por que eu não vou mudar? Porque se eu melhorar a minha alimentação, eu vou melhorar a minha saúde. Não é assim? E aí eu comecei a enxergar de forma diferente. E por que não viver mais tempo aqui nesse mundo? Porque se eu continuasse aí como uma manada, comendo como um porco, 75 anos, gente. 75 anos de idade, eu estaria dando tchau a esse mundo. Hoje, eu acredito que eu chego aos meus 80, 85. Por quê? Porque eu, hoje, escolho bem o que vai entrar dentro do meu organismo, dentro do meu estômago. Eu procuro bem. Cara, eu tenho meus filhos hoje, minha filha tem 26 anos, vai me dar uma netinha agora, em maio. E eu quero ver essa menina crescer. Eu quero ver essa menina constituir a família dela. Meu filho vai fazer 20 anos esse ano. E eu quero ver a vida dele acontecer. Eu quero ver ele formar a família dele. E quero ver isso tudo com saúde. Porque eu quero brincar com meus netos, eu quero correr com meus netos. Eu quero pular, eu quero ser um menino, eu quero ser uma criança com meus netos. Eu quero fazer o que eu fiz com os meus filhos. Eu quero fazer com meus netos, o que eu fiz com meu menino, com a minha menina, com a minha filha. Eu quero fazer isso com eles. Agora, o que adianta eu chegar, um velho de 60 anos de idade, 70 anos de idade, e não ter disposição para brincar com eles? E eu não quero isso para mim. Isso foi a minha virada de chave para a alimentação. Isso foi o que me mudou e me deu garra para voltar, para virar esse jogo da alimentação. A tirar tudo que é industrializado da minha vida. Então, eu espero que eu consiga passar isso para você. Você tentar ver isso lá na frente, não hoje. Hoje, beleza, hoje eu estou comendo aqui, tá tranquilo, estou enchendo, estou saciando. Beleza, hoje você está novo, você tem saúde. Mas a alimentação, meus amigos, ela vai te matando aos poucos. Quando é uma alimentação ruim. Aos poucos. Aí você fala, não tem pressa de morrer. Beleza, tudo bem. Mas você vai chegar um dia que você vai olhar no espelho e você não vai sentir vontade para fazer nada. Você não vai sentir vontade de correr, você não vai sentir vontade de andar, você não vai sentir vontade de trabalhar, você não vai sentir vontade de fazer nada. E a alimentação vai te intoxicando aos poucos. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, isso aí foi uma virada de chave na minha vida. O dia que eu virei isso, que eu enxerguei que realmente eu quero viver, se Deus me abençoar e me der condições de viver, da minha parte eu estou fazendo. Estou tratando do meu corpo com atividade física, porque não adianta nada eu regrar a alimentação e eu não ter também uma atividade física para cuidar da máquina que Deus me deu. Então, eu pratico exercício, pratico atividade física e tenho uma alimentação saudável. Por quê? Porque eu enxerguei lá na frente. Eu enxerguei que eu quero chegar nos meus 70 anos, 75, 80 anos de idade com vitalidade. Eu não quero ficar em cima de uma cama, sabe? Não quero. Eu quero ter vida, ter vida. E se é para ter vida, é renunciar à alimentação industrializada, renunciar, alimentação não, gente, produto alimentício. Alimentação é outra coisa, é outro nível. Então, se eu tiver que retirar da minha vida, eu já tirei. Produtos alimentícios, eu faço, eu fiz e eu tiro. Hoje eu escutei um amigo, eu nem olhei se ele está aí na live, ele falando para mim que ele trabalha numa empresa, que na hora do café da tarde, os amigos lá vai lá e compra coca. E aí ele se sente constrangido de não aceitar. E eu falei para ele, meu amigo, se você está falando sim para eles, você está falando não para você. Você está falando não para a sua saúde. Você está falando não para você. Isso aí não é legal. Aí ele falou, eu nunca escutei ninguém falando isso para mim. Então, tira isso da sua vida. Tira esses produtos alimentícios da sua vida. Tira isso. Produto alimentício, atividade física. Cuida do que Deus te deu. Deus te deu uma máquina, te deu um corpo e trabalha ela. Faz ela
dar uma virada de chave na sua vida e fazer essa máquina trabalhar. Você vai ver, quando essa máquina sua trabalhar, cara, dá uma revitalidade na vida da gente. Oi, Janine, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Cara, o Edinaldo tá aí, ó. Eu tive na casa do Edinaldo esse ano, no início do ano. Nós tivemos uma conversa tão agradável que ela se estendeu por... Acho que eu fiquei umas 2 horas lá conversando. E era para ir lá rapidinho e voltar. E olha, foi uma conversa tão gostosa e tão proveitosa que ele mudou a vida dele. Ele mudou a vida dele. Ele era uma pessoa que fazia uso de bebida alcoólica, não era um alcoólatra, mas fazia uso. Alimentava inadequadamente, não praticava atividade física regularmente e mudou a vida dele. Apenas uma conversa. E hoje ele pode dar testemunho da vida dele. Testemunho que a última vez que nós conversamos, e sempre ele está postando, nós temos um grupo nosso aqui, a atividade física que ele faz e alimentação. Então, basta o quê? Você querer. Basta você querer. E retira toda essa alimentação, esses produtos alimentícios que não faz bem para a sua vida, não faz bem nenhum para o seu organismo. Retira isso que você vai ver como muda. Ó, o meu amigo Juan está falando aqui, ó. E água. E água. Água, a gente não vive sem água, gente. Precisamos beber muita água. Muita água, muita água. Eu bebo em torno de 3 a 4 litros de água todo dia. Todo dia. E não é qualquer água não, gente. Eu já tenho aqui, tá com 3 semanas que eu estou fazendo uso da água alcalina. Água alcalina com prau negativo, ionizada, com hidrogênio molecular, filtrada. E é uma água que eu vou te falar. Não é qualquer lugar que você tem ela não. Eu tenho ela aqui em casa. Me faz bem, me traz energia e mudei bastante a minha energia com essa água. Meu organismo melhorou bastante, muito. Meu intestino melhorou. E o que eu achei mais fundamental nela foi a energia. A energia que essa água dá, é fantástico, fantástico. Você levanta cedo já com gás. Levanta cedo com gás, com energia. É claro que tudo ajuda. Alimentação saudável, atividade física e uma água boa. Uma água de qualidade, uma água que realmente vale a pena você ter na sua casa. Então, tudo isso traz energia. Ô Janine, me chama depois que eu te falo como é que você consegue essa água aí. Essa água, sinceramente, é coisa do outro mundo. E olha, só tem 4 lugares no mundo que essa água sai da terra com todas essas propriedades que eu falei para você. E essa empresa, que chama Aqualife, ela tem essa água com essa propriedade e tudo naturalmente. Nada de químico, nada de energia. Põe na energia ali para funcionar, não. É tudo natural, tudo natural. Existe máquina que faz isso aí, que custa aí em torno de 20 mil reais, que é fabricado lá no Japão. E esse produto aqui não chega nem a 1/10 desse valor. O tanto que é barato e traz qualidade para você, para a sua vida. Então é isso aí, meus amigos. O papo foi muito bom, eu acredito que foi proveitoso, porque muitos interagiram aí com a gente e comigo. Gostei muito. É um assunto que me motiva muito. Falar de alimentação, atividade física. E são coisas, gente, que eu tive benefício na minha vida. Sabe? Quem me acompanha aí já há mais um tempo aí, já viu que em outros momentos eu falar que eu saí de 103, 106 quilos, hoje eu peso 76 quilos. Eu estava com 77. Na última semana agora caiu para 76. E olha que eu perdi muito mais. Só que eu recuperei bastante massa magra. Principalmente músculo, muito músculo, que eu não tinha. Eu estava sem músculo, principalmente nas pernas, porque eu corro bastante. Então eu ganhei bastante massa muscular nas pernas. Então vale a pena, vale a pena. E eu falo isso com propriedades porque eu testei em mim, gente. E eu tive resultados. Quem me segue aí vê todo dia eu postando, todo dia eu falando, todo dia eu alimentando a rede social com isso.
Então, se funcionou comigo, funciona com você, funciona com qualquer um. A gente tem que fazer isso, gente. Às vezes a gente cai muito na morosidade. Um dia como o outro, passa um dia, passa dois, passa três, e vai ficando na morosidade. Como o Pablo fala, o Ricardo Linhares fala, que é outro mentor que eu sigo bastante, que eu escuto muito ele, que é viver na manada. E aí a corrente vai. Na manada, do jeito que a manada vai, nós vamos. Vai indo. E isso nos traz prejuízo para a nossa vida, gente. Extremamente prejuízo. E a gente precisa mudar isso. Precisamos dar um basta nisso na vida. E eu acho que tudo que eu falei aqui para você, nesta live aí, estamos aí há 50 minutos. Olha, 50 minutos. Gente, e a primeira live minha foi 25 minutos. Eu já queria cancelar ela já. Então, foi muito bom. Eu gostei. Espero que você tenha gostado. Espero que você dê um basta na sua vida. Que você realmente mude a sua vida. Porque eu acho que falta de conhecimento e falta de um choque de realidade para você. Eu acho que não foi não. Porque falamos bastante aqui. Falamos bastante coisa. Bom, gente, é isso aí que eu gostaria de ter passado. Espero que eu tenha tocado o seu coração, tocado a sua consciência sobre alimentação, sobre estilo de vida. E espero que você mude a sua vida. Ô, Juanes, cadê a nossa live, cara? Vamos pôr data nisso aí. Eu tô te aguardando, já falei pra você, tô só te esperando. Só você falar que vamos marcar a data aí, eu tô junto. É isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe você, que Deus te ilumine, que Deus esteja sempre presente na sua vida, te dê força e principalmente que as suas vontades estejam alinhadas com as vontades e o propósito de Deus, sempre juntos. Valeu? Um beijo no seu coração e Deus te ilumine sempre. Valeu e tchau, obrigado!